A gente costuma pensar que as empresas perdem rios de dinheiro só por causa de produtos ruins, sabe? Mas, tipo, muitas vezes esse ralo financeiro tá ali, escondido direto no chão de um galpão logístico. Nossa, com certeza. Aquela coisa de caixa se movendo de um jeito totalmente ineficiente pra lá e pra cá, né? Exato. Por isso, o nosso mergulho de hoje vai explorar a fundo as notas de aula do professor Everton Andrade, lá de abril de 2026. Aham, um material excelente, aliás. Muito. E a nossa missão aqui é entender como esse mapeamento de processos realmente transforma a logística. Tipo, como ela deixa de ser uma hemorragia de dinheiro e vira um motor de lucro. E olha, para essa transformação acontecer, a gente tem que abandonar de vez aquela ideia de que a logística opera numa bolha. Ela é tipo um sistema circulatório, bem complexo. Que não vivem isolados, certo? Isso. Ela reage a tudo, desde variações do clima até as oscilações da economia. O problema é que não dá para otimizar um fluxo tão dinâmico sem ter um retrato brutalmente honesto da realidade atual. Faz todo sentido. É como tentar usar um aplicativo de rotas, né? O GPS não consegue calcular sua viagem se não souber o ponto de partida exato. Perfeita analogia. Então, por onde uma empresa deve começar quando percebe que a operação está caótica? Porque, assim, é impossível corrigir o que a gente não consegue enxergar. Bom, o primeiro movimento é delimitar as fronteiras desse ecossistema. E aí que entra a matriz CIPOC. A famosa ferramenta para ter aquela visão de ponta a ponta. Exatamente. O mecanismo dela é bem simples, sabe? É mapear fornecedores, as entradas, os processos, as saídas e os clientes. Isso cria uma visão de ecossistema aberto. Aham. E depois de definir esse escopo, o gestor precisa, obrigatoriamente, ir ao Gemba. O famoso chão de fábrica. O lugar de onde as coisas realmente são despachadas. Sim, tem que sair das planilhas da diretoria e ir observar a alteração real. A ideia é desenhar o cenário as is, ou seja, o fluxo de como as coisas funcionam hoje, sem nenhuma maquiagem gerencial. E eles usam aquela notação BPMN 2.0 para isso, né? Isso. Em vez de criar um mapa cheio de jargão que só a engenharia entende, usa-se uma linguagem visual e universal. Para todo mundo falar a mesma língua. Exato. Do operador da empilhadeira até o CEO, todo mundo enxerga os mesmos problemas. Mas, olha, tem uma coisa que chama muita atenção nessas notas sobre esse mapa inicial. É um detalhe que frequentemente é varrido para debaixo do tapete. A logística reversa. Pois é. O foco parece que está sempre na mercadoria saindo do galpão. Mas e quando rola uma devolução, um recall, ou tem que fazer um descarte ecológico? Historicamente, o fluxo de retorno sempre foi tratado como uma anomalia. Mas a logística reversa tem que ser incorporada nesse desenho inicial. Porque o impacto no estoque é gigante, né? Violento. Se um caminhão volta cheio de devoluções e o armazém não tem um processo claro para triar, testar ou descartar esses itens... O fluxo principal inteiro engarrafa. Com certeza. Trava tudo. Nossa. E, bom, uma vez que esse mapa realista está na mesa, com os retornos incluídos e tudo mais, a próxima caçada é óbvia. A gente precisa saber onde a operação está sangrando dinheiro. E é nesse ponto que a gente aplica a teoria das restrições. O conceito básico é que o ritmo de ganho de qualquer empresa é ditado unicamente pela etapa mais lenta dela. Tipo, o gargalo dita as regras do jogo. Exato. Se tem uma montanha de caixas esperando para passar por só 2 docas de inspeção, são essas 2 docas que determinam a velocidade de faturamento de todo o ecossistema. Achar o gargalo é achar a restrição principal. E para resolver esses congestionamentos, o material sugere aplicar o Lean Logistics, a logística enxuta, usando aquela pergunta de mestre, sabe? A famosa pergunta, se a gente remover essa etapa, o cliente final vai sentir falta? Essa mesma. Mas espera aí, me veio uma dúvida aqui. Se a gente aplicar esse filtro Lean com muita agressividade, não tem um perigo velado aí? Como assim? Tipo, não corremos o risco de cortar etapas que são invisíveis para o cliente, mas que são cruciais para manter a estabilidade da própria empresa? Entendi. Olha, esse risco só existe se a análise for muito superficial. O objetivo dessa pergunta não é implodir a fundação do negócio. Ufa, ainda bem.
é só para expurgar o desperdício mecânico. Tipo, movimentar o mesmo pallet 3 vezes pelo armazém antes de embarcar, sabe? A ideia do Lean é secar o esforço que não agrega valor, mas mantém intactos os controles que dão resiliência à operação. Entendi, faz todo sentido. Cortar a gordura e manter o músculo. Então, com a gordura cortada e os gargalos visíveis, finalmente chega a fase de desenhar a via expressa. O fluxo ideal, o famoso 2B. E é aqui que os pesados da tecnologia entram no jogo. Sistemas WMS para gerenciar as rotinas internas, os TMS para as frotas de transporte. Isso, além dos sensores IoT e a inteligência artificial. O verdadeiro salto acontece quando essas ferramentas param de operar em silos. E passam a alimentar uma torre de controle central. Exatamente. Imagina colocar sensores de temperatura e localização direto nos pallets e cruzar isso com uma IA preditiva. Nossa torre de controle não avisa só que o caminhão atrasou, então. Não mesmo. Ela cruza dados de trânsito em tempo real, prevê o atraso antes da carga sair e redireciona a ordem de expedição totalmente de forma autônoma. Caramba! Mas, assim, plugar uma IA de ponta num processo logístico que ainda está cheio de falhas me parece tipo colocar um motor de Ferrari num chassi todo enferrujado. É bem por aí. O dado até chega rápido, mas a operação ainda trava na hora de executar. Essa comparação é muito precisa. E é por isso que autores como Eliyahu Goldratt e as diretrizes do BPMCOBOK reforçam que tecnologia sem gestão é só um custo mais caro. Dinheiro jogado fora. Totalmente. A automação exige um ciclo de refinamento, que é o ciclo BPM. O processo tem que ser monitorado e otimizado continuamente. Ficando de olho naqueles KPIs importantes, né? Tipo o ATIF e a acuracidade de inventário. Sim, o OTIF é crucial para medir a perfeição da entrega no prazo e na quantidade. Bom, trazendo tudo isso para o nosso foco principal hoje, o mapeamento de processos é o que insere inteligência no movimento bruto de cargas. Sem mapear, sem achar as restrições e refinar o fluxo, qualquer investimento gigante é ralo abaixo. Resumiu perfeitamente. Sem o mapa, a logística só reage ao caos. Com ele, ela passa a ditar o ritmo dos lucros. Sensacional. O que nos deixa com um pensamento bem instigante para quem está ouvindo fechar o raciocínio. Manda. Considerando essa integração absurda da tecnologia, se um dia os sensores IoT e a IA atingirem um nível em que consigam redesenhar o fluxo 2B e corrigir gargalos sozinhos, em tempo real, será que o papel da gestão humana no futuro vai ser apenas observar as máquinas curando as próprias feridas do sistema logístico?